Olá e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio desta nova rúbrica chamada Jogo Direto. O meu nome é Pedro Gonçalves e estou acompanhado do meu colega Simão Duarte e a partir da próxima semana este será o nosso novo espaço semanal de rescaldos aos jogos do Futebol Clube de Arouca. Hoje, por ser o primeiro episódio e por ainda não haver futebol oficialmente, abrimos uma exceção e fazemos uma antevisão à estreia da equipa de Terras de Santa Mafalda na Liga, no sábado, dia 8 de agosto, às 6 da tarde, no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em frente ao Vitória Sport Clube. No final de cada um destes episódios, iremos também passar pelos resultados dos clubes dos concelhos de Arouca e de Castelo de Paiva nas distritais de Aveiro, dos clubes do concelho de Sinfãs nas distritais de Viseu e do Clube Desportivo de Sinfãs no Campeonato de Portugal. Como essas provas ainda não arrancaram, hoje iremos fechar com uma pequena viagem à época de 16-17. Para iniciar este episódio, iremos iniciar pela análise à equipa que recebe o Futebol Clube de Arouca, o Vitória Sport Clube. Na época passada, estas duas equipas terminaram em igualdade pontual, com 42 pontos. O Arouca terminou em 8º lugar, enquanto o Vitória terminou em 9º, graças à vantagem da equipa arauquense no confronto direto. No entanto, o ponto de partida para esta nova época é diferente. O Vitória teve uma mudança na equipa técnica, enquanto o Arouca mantém o técnico Vasco Seabra pela terceira época consecutiva. O novo técnico vimaranense é Tiago Margarido, 37 anos, chega a Guimarães depois de 3 temporadas no Nacional, conseguiu uma subida em 23-24 e 2 permanências consecutivas nas épocas seguintes na equipa madeirense. Simão, começo por pedir uma pequena análise ao adversário do Arouca e por perguntar se o ambiente típico do estádio D. Afonso Henriques e que os adeptos do Vimaranense também proporcionam poderá influenciar esta partida. Viva Pedro, antes de mais saudar a quem nos estiver a acompanhar em casa nesta nossa nova iniciativa que é de extremo agrado da nossa parte. Falando do Vitória, como referiste bem, os adeptos é sempre um fator extra, o 12º jogador que entra em campo pelo Vitória é sempre a massa adepta. Temos um novo treinador também, a questão do Tiago Margarido, que também já referiste, ex-nacional, um treinador que a meu ver já merecia este salto competitivo. Resta agora saber se será um técnico que estará à altura deste desafio. Eu pessoalmente acredito que sim, com base nos trabalhos dele. Creio que também será um técnico capaz de resgatar o melhor futebol, por exemplo, do Gustavo Silva, que foi lançado por Sino Nacional e onde se destacou ao ponto do Vitória a comprar, que na época passada teve uma época um pouco aquém, e especialmente a linha defensiva do Vitória, que era o elo mais fraco, digamos assim, na época passada, mas toda a equipa do Vitória, na minha maneira de ver as coisas, ganhará mais quanto mais e melhor partido tirar dos jovens da equipa B do Vitória, que na época passada lutaram pelo título da Liga 3. É certo que da Liga 3 para a Primeira Liga há um salto competitivo, mas eu julgo que jovens como o Francisco Dias, o Santiago Verdi, o Ricardo Rocha e o Miguel Nogueira têm de ser regularmente utilizados. E termino esta análise ao Vitória com um balanço de cômputo geral, digamos assim, porque eu tenho a certeza que os objetivos do Vitória certamente passarão por fazer bem melhor do que fizeram na época passada, operar um verdadeiro volte-face, porque apesar da conquista da Taça da Liga, ainda com o paivense Luís Pinto no leme, a verdade é que acabou por ser uma das piores épocas dos vitorianos, esportivamente falando, dado o 9º lugar que referiste e a quebra de rendimento de algumas individualidades que se refletiu no coletivo, evidentemente. Simão, passando aqui à equipa arauquense. Como já referimos, vimos numa época que ficámos em 8º lugar. Para a época terminou agora há pouco, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 3 golos marcados, 5 sofridos. O melhor resultado apareceu agora neste último teste contra o Lusitânia de Lourosa. Este foi um dos temas que tu abordaste recentemente com o professor Manuel Matos Sousa numa entrevista que irá sair brevemente no nosso jornal. E entrando especificamente neste primeiro confronto, neste primeiro desafio para a equipa arauquense,
este ambiente de Dom Afonso Henriques e esta entrada a todo o gás que é esperada da equipa vimaranense, como é que o Arouca deve encarar esta partida taticamente? Como é que deve abordar esta partida de início? Olha, eu espero sinceramente que o Arouca entre como entrou em praticamente todas as partidas da segunda volta da época passada, ou seja, independentemente do adversário, e por exemplo, o expoente máximo disso, digamos assim, foi nas partidas contra os ditos grandes do nosso campeonato, onde o Arouca acaba por não pontuar contra eles, é certo, mas teve sempre exibições extremamente personalizadas, cheias de personalidade, nunca teve qualquer tipo de medo de olhar olhos nos olhos, cara a cara com esses adversários. Prova disso é que o Arouca acaba por não pontuar nesses jogos, especificamente nas retas finais de jogos, ou seja, foi sempre por um triz, digamos assim. Eu espero, lá está, um Arouca cheio de personalidade, que queira ter a bola, que queira saber ter a bola, ditar os tempos de jogo, saber circulá-la e, acima de tudo, ser extremamente incisivo na frente de ataque. Que eu continuo a achar que, apesar da ligeira melhoria e das contratações que já foram feitas pelo Vitória, eu continuo a achar que a defesa poderá ser o elo mais fraco dos vitorianos. O ataque arouquense, na época passada, especialmente na segunda volta, era dos elos mais fortes. O mais forte de todos era a construção do jogo, mas o ataque também era forte. E concluo fazendo a ressalva de que também será necessário o Arouca dar uma boa continuidade ao seu registro defensivo da segunda volta, dado que o da primeira foi muito aquém, o da segunda já foi extremamente capaz. As principais figuras que contribuíram para isso continuaram no clube e bem. À partida serão titulares, já lá vamos a essa questão dos 11, mas referir que esta questão da sabedoria defensiva, do Arouca saber defender, também será extremamente importante neste jogo e na primeira volta como um todo, onde eu creio que o Arouca terá que entrar, não só nesta partida, mas também na primeira volta como um todo, a todo o gás. Certo, falaste também nos 11. O 11 do Arouca foi algo que tu também já anteviste nesta entrevista com o professor Manuel Matos. Convidámos mais uma vez a que passem pelo nosso site para verem essa entrevista por completo. Mas desse 11, pedia-te um jogador em destaque para seguir durante esta partida contra a equipa vimaranense. Eu destacaria o Taishi Fukui. Teve interesse de mercado. O Joel Pinho, o diretor-geral de futebol do Arouca, referiu que, a não ser que fosse batida a cláusula de rescisão, onde irremediavelmente o clube já não pode fazer nada para manter o jogador, a não ser que fossem batidos esses 10 milhões da cláusula, o jogador não sairia. Até hoje, do que sabemos, não saiu. Tem figurado nos amigáveis, pelo que podemos ver nas fotografias do clube. Não foi anunciada sequer a saída. É o destaque, a meu ver, do Arouca, não só pela capacidade de saber circular bola e de saber tê-la e encontrar os seus colegas, mesmo até quando eles possam estar mais desaparecidos pela marcação adversária, e também, especialmente na época passada, o Fukui conseguiu ter uma relação cada vez maior e melhor com o golo, ou seja, não só constrói jogadas, como também já começa a ter capacidade de as concluir ele próprio, rematando à baliza ou assistindo diretamente a um colega para o golo. É um jogador que continua a ser extremamente encantador, que certamente encanta qualquer equipa do top 5 das ligas europeias, das ligas europeias, e a realidade é que, sinceramente, até fico surpreso em ver como é que não é um jogador com mais rumores de mercado do que aquele que teve de apenas e só se falar publicamente de que havia esse rumor do Raio Vallecano, porque eu acho que é um jogador para outros voos. Será uma pena se sair do Arouca, mas evidentemente que espero que continue durante muitos e largos e bons anos, como se costuma dizer, e especialmente neste jogo contra o Vitória, tenho quase a certeza que fará uma exibição de gala. Portanto, para além do Fukui, quais são os outros 10 jogadores que apontas a este primeiro 11 da época 26-27? Olha, Pedro, é importante frisar que ao dia de hoje, e mesmo até no dia do próprio jogo, o plantel naturalmente não estará fechado. Hoje, por exemplo, no dia em que estamos a fazer esta gravação, tivemos a confirmação da chegada
do Mário Clemente, um lateral esquerdo de raiz, o primeiro do plantel nesta época, dadas as saídas em definitivo do Danté e do Solá por empréstimo. Apesar disso, eu acho, pelo facto de faltarem poucos dias para o jogo e de ele não ter assim tantos treinos quanto isso para se ambientar à complexa ideia de jogo da equipa, eu acho que o Vasco Seabra não lhe vai dar a titularidade garantida no lado esquerdo da defesa. Será naturalmente convocado, mas acho que não vai ser titular. E por isso eu acredito que no 4-2-3-1 habitual do Arouca estará o Arroa Barrena na baliza, depois a defesa do lado direito, o nosso capitão Tiago Gaio, a dupla de centrais, o Boris Popovic e o Rabi Sanches, e a lateral esquerda eu acho que o Fontan vai manter essa adaptação entre aspas, porque o Fontan na época passada já foi lateral esquerda ali numa parte da época e também na sua carreira como um todo também já havia sido lateral esquerdo. No meio campo o Vani com o Fukui, depois o Treza pela direita, o Joara pela esquerda e o Lee Jung-ju nas costas do ponta de lança Barbero. E para terminarmos esta análise a esta primeira partida, peço-te um prognóstico de resultado também. Eu acredito que seja um jogo com golos das duas equipas, até porque o Vitória também costuma marcar em casa. Já na época passada aconteceu isto no jogo do Arouca em Guimarães, nas primeiras jornadas. Eu quero acreditar que será pelo menos um 2-1 para o Arouca e até posso afiançar os marcadores, digamos assim. Eu acredito que o Barbero vai fazer o gosto ao pé e contrariará o facto de na primeira volta da época passada nunca ter marcado. Eu acredito que ele vai marcar já neste primeiro jogo, e também o Lee Jung-ju, que também deverá marcar e estar em altas antes de infelizmente ter que sair para ir cumprir os compromissos com a sua seleção em setembro. Ora, para fechar este breve episódio piloto, convidamos-nos a visitar o nosso site e a recordar a época 16-17. Há 10 anos, o Arouca estreou-se na Liga Europa, eliminou o Heracles Almelo e levou o Olympiacos ao prolongamento, tendo estado à porta de conseguir a classificação para a fase de grupos da competição europeia. Meses depois, acabou por descer de divisão com a diferença de um único golo. Neste momento o Simão está a preparar uma série de artigos para recordar essa época que podem ser lidas no nosso site. Simão, podes-nos falar um pouquinho sobre este mergulhar na história de há 10 anos atrás? Sim, eu não vou falar muito, que é para as pessoas poderem efetivamente ler esses nossos artigos, mas dizer que a meio da época o Arouca estava a pouquíssimos pontos da luta europeia. Aliás, estava mais próximo dessa luta do que estava dos lugares de descida. A folga pontual para com as equipas que lutavam pela manutenção era considerável e assim se manteve, apesar daquele período negro, digamos assim, o facto do Mr. Manuel Machado substituir o Mr. Elite Vidigal, acabar por fazer 5, 6 jogos e não ganhar nenhum deles, aliás, perdeu-os a todos. Apesar de todas essas nuances, o Arouca, até às últimas jornadas, estava a apenas um ponto de garantir a manutenção. Salvo erro, a 3 jornadas do fim bastava um único ponto para o Arouca manter-se na Primeira Liga nessa época. Isso acabou por não acontecer e acabou por se consumar essa descida, a primeira e única do Arouca até hoje de queda da Primeira Liga para a Segunda, precisamente pela diferença de um golo que referiste. E para recordar todos esses contornos e para que as pessoas reavivem a memória e percebam efetivamente o que é que aconteceu jogo após jogo e mesmo até dentro desses jogos. Eu vi os resumos de cada um desses jogos e fui bastante descritivo no que aconteceu em cada uma dessas partidas. Convido, tal como o meu colega Pedro já referiu, convido-vos a todos a visitarem o nosso site. Nesta nossa segunda viagem, o ano passado já a fizemos e a viagem terminou em bom, porque terminou com a primeira qualificação europeia do Arouca. Esta, infelizmente, o desfecho não é positivo. Na altura ninguém o queria, hoje em dia também ninguém o quer,
mas a verdade é que toda a história é para ser recordada, não seja por mais para se poderem tirar lições e saber gerir as coisas mediante tudo aquilo que se fez. Chegamos então assim ao final desta breve antevisão à estreia do Futebol Clube da Arouca na Primeira Liga, em época 26-27. Diga-nos nos comentários qual seria o vosso 11 ideal para esta partida e que resultados esperam trazer de Guimarães. Na próxima semana, o jogo direto volta com o rescaldo do Vitória Sport Clube Futebol Clube da Arouca. E assim que arrancarem as restantes competições, traremos também os resultados dos clubes da nossa terra. Até à próxima e obrigado.